Saudações. Este é o livro Conceitos Filosóficos nas Artes Marciais, onde eu procuro colocar alguns conceitos de alguns mestres das artes marciais e também da nossa sociedade, e que são aplicáveis para os praticantes de arte marcial, né? Então, é muito importante que quem pratica arte marcial tenha algum acompanhamento, né, que se faz necessário para entender o que é arte marcial, né? Então, eu vou falar alguma coisa hoje, explicar alguns conceitos que nós temos, poucos, né? Não dá para muito tempo, e vamos colocar aqui para esclarecimentos. O primeiro que nós vamos falar, que é muito usado pelo mestre Masutato Soyama, que é o progresso nas artes marciais começa após 1000 dias de estudo e alcança o seu final após 10.000 dias de estudo. É um conceito do Masutato Soyama. Isso significa que não basta aprender artes marciais. É necessário entender e aplicar da forma correta o que aprendeu. Nas artes marciais, não é o que faz que conta, mas sim como se faz e no momento que faz. Então, tudo nas artes marciais é questão de fazer correto, a melhor estratégia e no momento certo. Tá? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, já não tem efeito. Então, Mestre Oyama dizia que para aprender artes marciais, quer dizer, aprender karatê ou artes marciais, são necessários 1000 dias. Isso dá em torno de 3 anos. E é justamente onde o praticante tem condições de pegar a faixa preta, mais ou menos de 3 a 7 anos, né? Mas poder aplicar o que aprendeu da forma correta e no tempo correto são necessários 10.000 dias, o que significa 30 anos, entendeu? Que aí atinge o grau de mestre, né? ou Shihan, né? Então, esse é o conceito do mestre Oyama. Próximo que nós vamos falar é sobre o que é certo. Então, saber o que é certo e não fazê-lo é pior das covardias, é a pior das covardias. Isso aí já é um conceito de Confúcio, né? Bom, nós que somos professores, a gente tem que usar bastante isso, né? Então, se nós sabemos, nós devemos passar isso daí, né? Fazer o que a gente ensina e ensinar o que é certo, né? É muito importante. Então, Confúcio, no caso, ele está se referindo a uma pessoa que tem um aprendizado e a capacidade de realizar algum trabalho. Então, esse trabalho, com certeza, ele vai gerar um benefício para si próprio. Toda vez que você aprende alguma coisa, gera um benefício para você próprio, né? Para a sua família e para a sua comunidade. Então, uma pessoa capaz e que não faz nada para sustentar-se, ou a sua família, ou a sua comunidade, é um covarde. Então, nós temos aí muitas pessoas que são formadas, têm capacidade de trabalho, têm condições físicas para trabalhar, mentais para trabalhar, mas que não exerce aquilo e não faz nada com aquilo que tem de conhecimento, né? Ok? Então, não serve para nada, ok? A próxima que nós temos é: quando cercar o inimigo, deixe uma saída para ele.
Caso contrário, ele lutará até a morte. Esse aí é um conceito usado por Sun Tzu. Sun Tzu, né? Ele era um homem ligado à guerra e ao sistema de guerras e lutas, né? Então, muitos de seus pensamentos se relacionam a estratégias de lutas, certo? Então, como a própria arte marcial se refere a isso. Portanto, se você tirar todas as opções de liberdade de escolha ou fuga de um adversário, com certeza ele não terá outra alternativa a não ser lutar até a morte, tanto a morte dele ou a morte do seu opressor, né? Então, eu até hoje fiz um vídeo sobre quando eu era criança, tinha na minha casa não tinha forro e tinha uma diferença entre o caibro, a parede e o telhado, né? Então fica aquela abertura onde entra vento, entra tudo que puder e sai também tudo que puder, né? E tinha um gato que entrava por aquela abertura para assaltar em casa, né? Pegar comida, pegar as coisas que tinham lá. Então o que acontece? Um belo de um dia eu entrei e fechei a porta. Quando eu vejo, o gato estava lá dentro. Falei, puxa, minha oportunidade, vou dar umas pancadas nesse gato. Peguei uma vassoura e o gato se viu fechado dentro de casa, ele se arrepiou todo, ficou todo oriçado, né? A unha dele saiu da mão, assim, como se fosse o Wolverine mesmo, né? Não sei se vocês já viram algum gato acuado, né? Bravo. Aquilo me passou um medo, porque o gato olhou para mim assim para pegar no meu pescoço. Então, ele estava acuado, não tinha onde sair. De repente, acho que ele percebeu que tinha a abertura do telhado e o que ele fez? Ele deu um pulo, num pulo só ele pulou em cima do armário da pia, no outro pulo ele já pulou nessa abertura do telhado, que dava mais ou menos uns 2 metros de altura, né, do segundo estágio. Então, você vê que se não tivesse essa abertura, ele podia pular no meu pescoço mesmo. Então, você vê. Então, voltando até a ideia, né? Quando cercar o inimigo, deixe uma saída para que ele possa fugir, né? Caso contrário, ele lutará até a morte. E pode ser a morte, né? A sua também, né? O próximo que nós vamos estudar é de Buda. Só que esse conceito, esse ditado pode ser atribuído a Buda, mas é de autor desconhecido. Tinha até uma madeira nisso na minha academia, né? Por mais que na batalha se vença um ou mais adversários, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias, né? Então, o que acontece? Para ser um vencedor de verdade, você deve vencer todos os seus inimigos internos, que são vaidades, vícios, fraquezas, incertezas, né? Então é muito importante isso. Se você não vencer a si próprio, você não vai ter condições de vencer seus adversários. E o maior inimigo é a própria pessoa. É o seu primeiro inimigo, o seu maior inimigo, aquele que mais te derruba, pois você pode fugir dos seus inimigos. Então, de repente, uma pessoa te persegue, ou seu inimigo seria um adversário no campeonato, você pode até nem entrar no tatame, se você quiser. Mas de você nunca pode fugir. Você nunca vai poder fugir de você mesmo. Então, é muito importante que você, antes de vencer os seus adversários, os seus inimigos, você tente derrotar a si mesmo, né? Então, quando você levanta de manhã e tem preguiça de levantar, tá chovendo, hoje mesmo eu vi um professor falando, né, que sexta-feira estava chovendo, ele saiu, tinha poucos carros na rua, foi na escola, tinha poucos alunos, né, que ele foi buscar a filha na escola, tinha poucos amiguinhos dela foram na escola, na academia que ele ia dar aula ia ter poucos alunos. Então, o que acontece? As pessoas
elas tá chovendo, não vai na aula, tá chovendo, não vai trabalhar, né? Tá frio, não vai estudar. Então é uma coisa que a gente tem que vencer esses verdadeiros adversários, né? Para depois tentar vencer aos outros adversários, né? E próximo que nós temos aqui, que é muito importante, que a gente, quem quiser ser vencedor, é necessário superar, né? É que sempre, o ano que vem eu vou fazer tal coisa, mês que vem eu vou começar tal coisa, tal, semana que vem eu vou começar tal coisa, né? Então, uma longa viagem de 1.000 milhas inicia-se com o movimento de um pé. Esse é Lao Tse, né? Então, poxa, se você vai dar uma caminhada, né? Então, primeiro tem que dar o primeiro passo, né? É uma lógica que muitas pessoas não se dão conta. Você não tem como dar 10 passos ou 1 milhão de passos sem dar o primeiro, que é o mais importante, é o primeiro passo. Tem o primeiro passo, tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quando você vê, você está chegando no seu lugar. Mas se você não der esse primeiro passo, né, não tem como. Com competência ou sem competência ou sem capacidade, se não tiver a passada inicial, nada será feito. Então, não adianta ficar fazendo planos, programando, sonhando, né? Porque se você não der o primeiro passo, se você não der o start, né? Não, não vai para frente, ok? Próximo que nós temos aqui, né? O karatê não é praticado apenas dentro do dojo. Esse é Gishin Funakoshi. Uma vez eu fui convidado por alguns alunos, né, para ir num acampamento na Baixada. Paramos, fomos, eu fui com o meu carro, outros foram com outro, outros foram com outro. Paramos no primeiro posto, aí o cara já veio lá com um cigarrinho na mão, uma latinha de cerveja. Oi, Otávio, vai uma cervejinha aí, vai não sei o quê. Falei assim, como é que é? Na academia, era o sensei, não tinha o Otávio, era só o sensei. Então, de repente, eu falei, peraí, você tem alguma coisa errada aí, né? Por quê? Não, mas nós estamos fora, né, meu? Não vamos também levar ferro e fogo, né? Falei, não. Quando eu joguei futebol com meu pai durante muito tempo, eu nunca chamei meu pai de Bruno. Para as outras pessoas, eu falo, o nome do meu pai é Bruno, mas o pai está sempre na frente. Entendeu? Então não tem assim, vou jogar futebol. Vem, Bruno, vai passar aí, Bruno. Ô, seu isso. Não, não. Pai é pai, sensei é sensei, Shihan é Shihan. Então é muito importante. A disciplina e todos os conceitos aprendidos nas artes marciais devem fazer parte do indivíduo que o pratica. Então, se o cara é meu aluno, me respeita como sensei, nós vamos sair em qualquer lugar, eu sou sensei, continuo sendo sensei. Eu vou sair com meu pai, vou para algum lugar, ele vai ser o meu pai, não vai deixar de ser meu pai, em momento nenhum, entendeu? Então, em qualquer lugar que ele esteja, estará a arte marcial. No qualquer lugar que ele esteja, estará o respeito de pai para filho. E isso é uma coisa muito importante. Não pode esquecer isso, tá? Com ou sem o kimono, dentro ou fora do dojo, um praticante sempre terá a mesma conduta, que é motivo do seu caráter imutável. Até nas religiões, né, o conceito de igreja. O que é a igreja? Né? A igreja é a pessoa. A igreja não é o prédio, a igreja é a pessoa, certo? Então, pessoal, tem mais conceitos, né? São 200 páginas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos lá. São muitos pensamentos, né? O livro é uma brochura de 200 páginas que foi feito à mão. Isso aqui foi tudo, eu fiz tudo à mão, imprimi, fiz a capa, encadernei, né? E então quem quiser pedir, né, esse livro,
peça pelo WhatsApp. 11 98575 5520, tá? Então, 98575 5520. Temos poucos exemplares, né? Mas ainda estamos atendendo, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Se vocês se interessarem pelo livro, passa um WhatsApp para mim. Tem mais aí, eu vou ficar fazendo agora algumas lives, né, sobre os outros livros que nós temos, tá? E quem tiver interessado, é só pedir, a gente manda pelo correio, tem uma pequena taxa de envio, né? O livro, o envio de impressos é mais barato do que as embalagens mais caras, tá bom? Ok? E quem vier aqui em Santo André, é só me dar um alô, passar uma mensagem que eu entrego na mão, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, tá? E até a próxima, né? Que nós temos aí para vocês bastante produtos, né? Os nossos livros, falando sobre as nossas aulas, e a gente passa para vocês. Até mais. Tchau, tchau.